bem-vindos ao RL Cast, o podcast da RL.com, onde exploramos o mundo do empreendedorismo, da gestão e dos processos. Sou a Rubia Lima, fundadora da RL.com, e eu tô aqui para falar mais sobre negócios e principalmente sobre gestão operacional. Ao longo do tempo, eu sou especialista em processos, projetos e gestão operacional e ajudei mais de 80 empresas a organizar seus negócios e garantir a eficiência operacional. Então, preparem-se para mergulhar no mundo dos processos e descobrir como eles são a base para crescimento e experiência profissional. Excelência operacional. Vamos começar essa jornada juntos. Este é o RL Cast. Gente, eu sou péssima. Eu tenho que ler, porque eu sou freestyle. Só que mesmo lendo, eu ainda faço errado. O Gabriel fica doido comigo. Tá tudo certo. Gente, hoje nós estamos com um convidado muito especial. Uma pessoa que, assim, eu vou contar como a gente se conheceu, né? Eu falo que a vida, ela tem um sincronismo perfeito. Quem está aqui hoje é o Marcelo Arada, como convidado do nosso episódio do podcast. E o Marcelo Arada, ele não foi apresentado. Ninguém me apresentou. Eu estava almoçando, eu almoçava todos os dias num restaurante no Brooklyn. E aí, todo restaurante, às vezes, tem os cartõezinhos, né? E a gente acha que cartão não funciona, né? Mas, assim, funciona muito. E aí, eu tava pagando a conta, e aí está lá um cartãozinho lá, né? Falando sobre neurosistêmica. Eu falei, terapia neurosistêmica. Eu falei, que é isso? Eu cheguei em São Paulo, isso foi em 2020, tá, gente? E aí eu falei, cara, eu quero falar com esse cara, eu quero conversar com ele, eu quero entender o que é isso. E foi ali que começou a nossa relação. Então, a gente se conhece desde 2020, desde que eu cheguei em São Paulo. Nos conhecemos pelo cartãozinho, o cartãozinho deu certo. E hoje nós estamos aqui com esse cara muito especial. Cara, assim, sua apresentação aqui pra ler, eu vou ler um pouquinho, Tá bom. depois eu quero que você se apresente. Pode porque... deixar. Cara, hoje quem está aqui é o Marcelo Arada. Marcelo Augusto Assunção Arada, 48 anos, empreendedor desde os 22, formado em administração. Tudo a ver com o que você faz. Mas Tá relacionado. especialidade em comportamento consumidor. Com ênfase em mercadologia pela UAM em 1997, fundador da HRT5, empresa de tecnologia e segurança eletrônica. Com 26 anos de experiência, destaque em projetos para a Petrobras. Gente, eu falei, ele é low profile, ele não mostra essas coisas no Instagram dele. Vale, Autoglass, Claim Mais Armazéns, entre outros. Como empresário da geração X, o lema era trabalhar incansavelmente para conquistar, mas isso resultou em sacrifícios pessoais, incluindo uma intensa carga de horário e gastos excessivos com saúde e lazer. Uma mudança crucial ocorreu em 2015, quando enfrentou uma séria doença, que é a tuberculose, passando por 45 dias de internação e 9 meses de tratamento. A experiência transformadora levou Marcelo a repensar valores e buscar equilíbrio. Curso de vendas, PNL, espiritualidade e outras formações passaram a fazer sentido, conectando tecnologia com aspectos humanos. Marcelo focou em qualidade de vida e bem-estar para melhorar a performance. Cara, sensacional. Graças a Deus. Amei! Falo assim que às vezes... Ainda bem, fui desperto. Mas olha que legal, né, Marcelo? Foi muito sincrônico te trazer aqui. E olha como que eu já tava pensando em você, e aí aquele dia você me mandou um direct, né? Eu sempre te acompanho, Você né? sempre tá. A gente sempre tá ali se acompanhando, a gente não tá muito próximo todos os dias, mas tem pessoas que a gente sempre tá por dentro, né? A gente sempre tá ali torcendo. E aí um dia eu postei que eu tava cansada. Foi o dia. Sabe aquele vídeo meu? Tô cansada, eu tô cansada e tal. E aí o Marcelo falou assim: cuidado com esse cansaço. E aí, Marcelo, cara, mas falar sobre isso em São Paulo, falar sobre cansaço, ansiedade, enfim, muita coisa, né? E aí você traz a sua experiência aí que em 2015 a vida te obrigou a mudar de estilo. Total. Como que foi isso? Me conte Bom, mais sobre isso, sobre a virada de chave, né? Virada de chave foi sensacional, porque eu sempre fui workaholic. Eram 17, 18, até Geração 24 X, né? horas. Tipo, trabalhar até morrer. Até 24 horas eu virava noite, virava dia, né? Para entregar os serviços dentro da área de tecnologia, porque a gente que apagava a luz, né? Então, Sim. todo momento a gente tinha que atender um deadline. E eu sempre entregava, assim, pontualmente e sempre acima da expectativa. Sempre foi meu lema. Sim. Só que eu não olhava mais para mim. Eu olhava sempre para o reconhecimento da empresa, reconhecimento do cliente, reconhecimento financeiro, porque vinha automaticamente. Só que atrapalhava meus relacionamentos, relacionamento com a minha filha mais velha, que eu tenho uma filha de 28 anos. É verdade. Que se formou na Austrália agora. Estou super Legal. feliz. Vai tá super bem posicionada lá. E nessa correria do dia a dia, a gente esquecia de cuidar da saúde, se esquecia de tomar água. Isso aqui era raro de ver. Você tomando água. Tomando água.
E hoje, para mim, tem que ter na mesa, O tempo né? todo. Isso aqui é vida, né? E não dormia, me alimentava de hambúrguer, cachorro-quente, tudo que é porcaria, né? Que são competidores nutricionais. E quando eu lembro até hoje, eu fui jantar com o diretor da Forbes e um amigo meu que é fotógrafo, um amigão meu, Marcelo Espatafora, que é um puta no profissional. E aí a gente tomou uísque. E bebida alcoólica, baixa imunidade. Sim. Só que juntou estresse, bebida alcoólica, sem dormir, alimentando mal, minha imunidade já estava, né, estresse total, caiu a imunidade, eu manifestei, eu não peguei a tuberculose naquele local, eu manifestei a tuberculose que já estava incubada no meu corpo. Se você não tivesse com baixa imunidade, talvez você não tivesse tido, ela teria ficado ali... Até hoje. Normal. Só que tudo acontece pela divindade, né? Sim. Então eu falo que as experiências nas quais eu passei, elas me trouxeram aquele aprendizado. Foi doloroso? Foi. Né? E o brasileiro parece que ama viver na dor, né? Porque sempre está fazendo as coisas para se matar e depois que começa a acordar. Sim. E eu acho que faz parte da evolução das pessoas, né? Tanto é que eu fui buscar depois da tuberculose qualidade nos meus alimentos, no meu estilo de vida. Meu casamento anterior a esse com a Lizzie era... tá aqui, né? PhD, né? Eu coloquei PhD. PhD em criar filha. Sendo pai da Lia, de 5 anos. Caraca, e casei 3 vezes, né? E agora que eu estabilizei, né? Por quê? Entrei num processo de maturidade. Você passou a se conhecer, né? Exato, né? E a Lizzie, ela é minha companheirona de trajetória, de jornada. De também, né? E ela faz um trabalho junto comigo dentro das empresas. Então, tudo que tudo que eu passei com a tuberculose, com o meu estilo de vida, hoje eu recomendo nos meus atendimentos, nas palestras, que eu já venho falando, eu estava comentando agora há pouco, que a gente já fala isso desde 2017, 2018, que é a saúde fisiológica. Não existe saúde emocional se a saúde fisiológica não tiver tudo desregulado. Né? Batimento cardíaco está tudo... Cara, e às vezes o pessoal fala assim, né? Eu tô me sentindo mal. Você já olhou suas vitaminas? Você já olhou como que tá a sua E eu te recomendei, lembra? Sim! Né? Como que tá suas vitaminas? Como que tá a sua saúde mesmo fisiológica, assim? Como que tá os seus exames? Exato. Se você não tá dormindo bem, por que... Então, assim, e eu acho que é interessante falar um pouco sobre isso, porque, assim, quando a gente tá empreendendo, é como se tudo girasse em torno do negócio. Como se o negócio fosse a vida. Mas o negócio não é a vida. Existe uma vida que antecede a sua empresa. Exatamente. E como funciona isso? E se você morre, não só o seu sonho vai morrer, mas alguém vai ocupar o seu lugar. Seja empresário, profissional, marido, pai, alguém vai ocupar o seu espaço. Então, para as pessoas não entrarem nessa paranoia toda de trabalhar, né, que a gente foi criado para isso, né, a minha geração X, ela é bem assim mesmo. Você tem que quebrar crenças, valores, né? Quebrar no bom sentido, né? Você vai aperfeiçoar suas crenças e seus valores. Com o uso da tecnologia, com o uso da espiritualidade, enfim. Você vai achar o seu caminho. Então, toda essa trajetória que você faz, não importa se você não acordou ainda, mas na hora que você acordar, você vai falar assim, putz, será que eu poderia ter feito isso antes? Putz, não. Você está fazendo na hora certa. Não existe hora... O que eu quero dizer assim, não existe hora certa para você. É aquela hora que você... momento certo para você viver, né? Sente a necessidade de mudar. Sentiu a necessidade de mudar, você vai procurar, obviamente, pelo caminho que você acha que tem que ser. Mas eu digo para as pessoas, fisiologia não é magia, né? Você não vai andar com o seu carro, uma Ferrari, com gasolina comum. Você vai andar colocar a gasolina apropriada para a sua Ferrari desempenhar o que ela tem que fazer. Sim. E o corpo é igual, né? Então, açúcar, café, né? Café em excesso. Você acredita que eu falo pra todo mundo? Quando eu conheci o Marcelo, eu tava acima do peso. Isso foi em 2020, pandemia. E eu lembro que você me trouxe uma consciência tão grande sobre a questão da minha ansiedade vinculada a café e aos alimentos, né? E hoje, depois que a gente passou pelo aquele processo e tudo... eu demorei um tempo para despertar, tá? Demorei um bom tempo para despertar, né? À toa que meu antigo casamento foi pro
acabou, né? Acabou meu casamento. Obviamente, não ia... Dado que eu não tinha esse equilíbrio, eu não tinha consciência. Eu já sabia que tinha alguma coisa errada, mas sabe quando você ainda não tá consciente? E realmente, a vida, ela desanda. Meu casamento morreu, porque eu não sabia equilibrar. E aí tem uma coisa que você me ensinou uma vez, e que eu conto pra todo mundo, tá? Todo mundo. Assim, eu não tomo muito café mais. Eu tomo igual... Eu tomei hoje, mentira, eu tomei um café. Eu tomo, na maioria dos dias, um café. De manhã. Café coado, eu com um cafezinho e tomo um cafezinho coado. Uma xícara. Ponto. E aí, muitas vezes eu tô nas imersões com outros empresários e vejo a galera metendo a cara no café e tal. Não sei o que. Eu falo, cara, isso não faz bem. Aí a pessoa falou assim, não, mas por que não fazia? Eu falo assim, ó, porque eu fiz, em 2020, eu conheci uma pessoa que me contou o que poderia acontecer com o meu corpinho se eu continuasse tomando café no volume que eu tava tomando. E aí aquilo o negócio do café foi o meu primeiro despertar pra ansiedade. Exato. E aí, depois que eu fui entendendo que aquilo é no automático. E hoje, que eu não tomo café no modo automático, eu tomo café como um mecanismo. Tipo assim, Sim. realmente, eu estou muito cansada. Naquele momento ali, eu vou tomar uma dosinha pra dar uma calibrada. Mas não utilizar como uma bengala ou no modo automático. E aí, eu queria que você contasse um pouquinho sobre como que é essa questão da fisiologia. Porque muita coisa, Marcelo, entra no modo automático, cara. Tipo, entra muito. E como que a gente não entra no modo automático? Porque, assim, a vida, ela vai te jogando por algumas coisas, e principalmente a alimentação vai pro modo automático. E por que as pessoas vão pra esse modo automático? Por que a gente fica nesse modo automático não indo pra vida, mas indo pra morte? Porque a partir do momento que você não se cuida, tem dois caminhos na vida. Você tá acelerando a sua morte. Você tá acelerando a sua morte. Exatamente. Mas o que gera, assim, né, não entendo muito essa parte, mas assim, psicologicamente, não sei, por que a gente tende a ir pra esse caminho que é do modo automático e não ter tanto esse cuidado, Uma assim? boa pergunta, porque a resposta por quê, ela é muito óbvia. Então eu vou só resumir para vocês para não ficar tão longa, mas assim, deu o exemplo do carro, né? O carro com tanque cheio, né, com combustível adequado, ele vai rodar muito e vai rodar na potência máxima, que é a Sim. performance, né? Quando a Alta gente leva... Então falar alta performance hoje, né? E o que a gente leva para a empresa é justamente isso, né? No dia a dia dos empresários, dos funcionários, de modo geral. Por quê? Se você tiver com o seu tanque, imagina que seu tanque está cheio, Tá. né? E você consome 1/4 dele para você desempenhar todas as suas tarefas o dia inteiro. Vai sobrar um montão ainda de gasolina para você queimar. Sim. Então você tem energia. Aí você dorme, a energia enche o tanque de novo. Agora, todo esse desgaste que você vai tendo no seu dia a dia e não sabendo administrar, você vai consumindo mais combustível e na hora que você dorme, vai chegar uma hora que aquela compensação do sono, ela não vai suprir uma necessidade, por exemplo, para você ter energia suficiente para desempenhar no próximo dia. Isso vale para qualquer pessoa. Então, quando a gente faz essa analogia para as empresas, né, o que as empresas têm que entender que não é só saúde mental, é saúde física. Sim. Tudo é um conjunto, é físico, mental, espiritual. É a tríade, né? Exatamente, quando você alinha esses três pilares, que eu tenho aquele trabalho que eu desenvolvi, a pessoa começa a entender como ela funciona. E o fato dela entender como ela funciona vai levar ela a comer melhor, meditar, evitar, igual você falou, entendeu como funcionava o café. O café, ele é super ácido quando você começa a usar no dia a dia em excesso. Sim. E você vai disparar muito cortisol no seu corpo. Aí você não dorme. Aí você fala, puta, não dormi direito. Ai, meu É que Deus. você começa a entrar num ciclo meio que vicioso, né? Tipo assim, você dormiu mal, aí você acorda cansado, aí você toma café. Exato. Aí você vai lá no trabalho, você tá sentindo andado, você toma mais café. Aí você chega à noite, não dorme de novo. E aí você toma mais café de manhã porque você acordou cansado de novo. Vira um ciclo, exatamente. E aí esse ciclo, se você não repor a energia que o corpo precisa, automaticamente você vai consumir mais combustível. Anda com o carro desregulado para você ver. Vai gastar muito mais do que precisaria gastar se Porque tivesse você vai regulado. desregulando o seu corpo. E o carro desregulado é a mesma coisa. Ele vai consumir mais gasolina para poder desempenhar o seu dia a dia. Mas vai chegar uma hora que essa gasolina vai ter que ser reposta com mais frequência. E o corpo funciona assim. Então, quando a gente fala de alto desempenho nas empresas, a gente tem que observar como que a gente está tratando os nossos funcionários. Sim. Como nós estamos tratando a saúde mental deles. Porque se for só mental, chamar o psicólogo. Não estou falando que não seja ruim. Não, é complementar, né? Exato. É tudo uma cadeia, é uma engrenagem. Se você Caraca, colocar é isso as mesmo. coisas certas
nas posições certas, né? Quando eu falo de comportamento do tipo sanguíneo. Cara, né? não, você tem que falar mais sobre isso, porque isso é uma coisa que ninguém sabe. Exato. E Ninguém sabe sobre isso, Marcelo. eu sei. É bizarro. Eu sei, uma pessoa que falou, acho que foi uma pessoa do Polozzi, virou e falou assim, cara, você tem, Polozzi não, de um treinador também, que é um amigo meu, e a menina falou assim, cara, você tem o Oceano Azul aí pra explorar. Total, Marcelo, porque isso é muito especial. Mas é igual e é uma você coisa... falou pra sua equipe, eu sou low profile. Ai, meu Deus, não rança esse povo low profile. Aí a gente tem que fazer o quê? Arrancar as coisas de dentro pra começar a falar sobre isso. Mas você sabe que... Você pode falar, porque eu acho que assim, conhecimento, eu tenho uma sensação que, assim, as coisas vão sendo liberadas à medida que as pessoas vão tendo capacidade de compreender, absorver e, de fato, entender o que aquilo significa. Mas eu falo pra você o seguinte, assim, né, eu vejo muito as imersões de alto impacto para 1.700, 800. Cara, eu tenho uma opinião muito fechada sobre isso. Fala sobre isso que eu adoro, porque eu também sou bem polêmica com porque é a mesma coisa, sou bem polêmica. Uma empresa que tem 1.000 funcionários fazer uma palestra para 1.000 pessoas de alto impacto, fazer uma palestra de alto impacto. Né? Imagina eu botar 1.000 pessoas para respirar aquela técnica de controle de ansiedade ou de variabilidade emocional que a gente chama. Respira rápido em 1 minuto. Se eu botar a sua equipe aqui para respirar em 1 minuto, ou vão cair, ou vou dar um barato, vai dar um troço, vai dar um barato. Vai dar um barato. Por quê? Eu vou estar acessando o sistema nervoso delas. Sim. Se eu faço isso para 1.000 pessoas, é diferente para eu fazer para 100, porque 100 eu consigo monitorar cada um, monitoro, vejo qual a reação. Imagina 1.000. Não tem como, Marcelo. Imagina 700 pessoas. Então, quando as empresas me trazem essa necessidade de alto impacto, para quê? Qual que é o seu intuito com isso? Exatamente, mas para quê? Não é o porquê que eu quero saber. Para quê? Porque eu já estou lá, eles já me chamaram. Mas é para quê que você precisa disso? Porque se eu botar, ele vai ter uma experiência horrível e eu não vou conseguir monitorar. Eu posso disparar gatilhos nessa pessoa. Então, isso que eu ia falar agora, porque assim, na nossa sociedade, nos últimos tempos, tem muito preconceito com coach, com não sei o quê. Por quê? Porque existiu uma mercantilização de uma coisa que é muito sério. Entendeu? Tipo assim, falar sobre o desenvolvimento, do jeito que você faz, neurosistêmicos, tem a hipnose, tem 1 milhão de coisas. PNL. São coisas muito sérias. Isso não é pastel, entendeu? Não, É um negócio que gera gatilho mesmo. Então, assim, eu sou muito crítica com relação a hoje, a vários tipos de modelos de negócio que mercantilizam coisas que não deveriam ser mercantilizadas da forma como são. Eu acho que a gente tem que trazer consciência, tem que falar sobre isso, mas de uma forma consciente e cuidadosa. Sim. Porque, assim, eu acho que... E também tem um outro ponto que eu sou muito crítica, assim. Porque, por exemplo, quando a gente vai lá e faz um processo de... ali sistêmico, né? E você faz uma respiração e vai me trazer alguns gatilhos, provavelmente. Você me acompanhou. Sim. Você estava acompanhando o meu processo, porque você estava ali para dar o suporte caso tivesse alguma coisa que poderia ter me desencadeado X, Y, Z. A questão da constelação familiar é a mesma coisa também, é um negócio extremamente sério. Porque se você gera um gatilho na pessoa e a pessoa não tem essa maturidade ali para lidar com aquilo, consequentemente você vai ter, tipo assim, você pode ter uma consequência muito danosa na pessoa. O resultado piora. O resultado piora. Não melhora. Então, eu gosto muito de enfatizar nos treinamentos. Meus treinamentos eu só faço para 50, 100 pessoas. No máximo. No máximo. Por quê? Porque eu tô lá. Você Eu e consegue minha controlar. esposa, a gente tá lá para visualizar e dar o suporte que a pessoa precisa. Por 2 motivos. Eu não sei a história de vida que cada um passa. Imagina para 1.000 pessoas. Se 100 pessoas já é difícil, imagina 1.000 pessoas. A pessoa chega lá procurando um bem-estar, sai de lá pior do que ela chegou. Então, Sim. a minha preocupação, eu tenho que olhar o ser humano como ser humano. Se eu olhar para ele como algo mercantilizado, igual você falou, é mais um número que entra no meu bolso. Sim. E eu não gosto disso, eu não sigo. Os meus mestres da escola que eu me formei, que inclusive é a mesma escola do Wendel, do Rodrigo Cardoso, Sim. né? Paulo Vieira, que é o nosso mestre Masaru Ogata, o treinamento de formação dele é no máximo 100 pessoas. Por quê? Porque ele está lá. Ele consegue acompanhar. Consegue acompanhar, acolher, trazer para si a responsabilidade. Falar assim, esse cara vai sair daqui
Não vai sair bem, não. Dá pra sacar, né? Não, e ele deixa a pessoa no estado up, vai deixar o pessoal down. Sim. E ele acompanha o processo quando a pessoa tem uma catarse, quando tem um processo de gatilho que dispara. Então, todas essas questões que envolvem treinamento, eu sou muito cuidadoso. Sim. Porque eu estou lidando com a história de vida dessa pessoa, estou lidando com os traumas, estou lidando com os medos. E isso, nas empresas, as empresas têm que estar atentas, porque, igual eu te falei agora há pouco, o comportamento sanguíneo de cada um reage de uma forma. O seu vai reagir diferente do Matheus, de todo mundo da sua equipe. Sim. Né? E a gente tem que explicar como é que funciona, porque muitas vezes as pessoas vão procurar ajuda e essa ajuda, às vezes, é do comportamento metabólico, não é do comportamento emocional, não é daquela parte límbica do cérebro que guarda as emoções, que registrou e tudo mais. É questão de sobrevivência. Sim. Então, esse meu cuidado, eu oriento as empresas. Sim. E eu acho que é muito importante falar sobre orientar empresas. Hoje, quando eu sempre trago vários empresários, né? E eu tô muito no meio de empresários, falando o tempo todo de desafio, de, putz, minha empresa não tá crescendo, meu time não tá tão feliz, e eu como consultora durante muito tempo, né? Eu também vi isso acontecendo dentro das empresas, porque quando você chega as pessoas falam, né? Imagino. Elas dão uma desabafada, né? E eu vejo que uma das coisas que mais tem percebido, tá acontecendo um movimento das empresas tomarem mais consciência desse cuidado com o indivíduo e com o ambiente, né? Sim. O ambiente em si, ele também favorece essa questão fisiológica, porque você vai entrar numa empresa, você tem lá, cara, o que vai estimular? Cara, você tem que... Às vezes a pessoa ela tem uma criação que ela não... A empresa hoje, ela tem um papel muito importante. Tem. Porque, assim, muitas vezes as pessoas não tiveram algumas orientações em casa. Por uma questão de déficit familiar e tudo. E aí você pega gente de várias histórias de vida. Culturas. Você pega uma pessoa que veio lá, não sei o quê, com uma história Y, Z, e bota todo mundo aqui nessa sala pra trabalhar junto e fala assim, vamos atingir o resultado. E aí a pessoa fica assim, a cultura da minha empresa. Tá, só que a cultura da sua empresa, ela vai ser construída pelas pessoas que estão trabalhando na sua empresa. Exato. Se você não tiver um olhar mais humano para entender as pessoas, se você não criar um ambiente ou não informar para essas pessoas sobre autocuidado, fisiologia e tudo, cara, você está sendo negligente ali com aquelas pessoas, porque como que você quer que essas pessoas entreguem a alma delas para sua empresa, entreguem o melhor resultado, a alta performance, faturamento, números, se a sua empresa não olhar para essas pessoas com um olhar de cuidado. E eu falo, não é, porque muitas empresas começam a dizer, mas nossa, hoje tá muito mimimi, né? O pessoal adora falar isso. Mas, cara, é porque assim, tá ficando muito sério. Parada, tá ficando muito sério. Eu entrevistei no episódio anterior a Mila. A Mila, ela fundou a Farmi, que é uma empresa, uma startup de medicamentos. Ela criou um mecanismo de... Cara, sensacional o negócio. Que entrega os medicamentos todos os horários, bonitinho, pra quem tem problema crônico e tudo. Já entrega tudo. E aí a gente tava falando o número de pessoas, de jovens, porque antes o público da Mila... era casas de acolhimento, casas de repouso, né? Que aí tem um novo nome, que é uma casa que tem idosos, e que tá tudo bem, o pessoal já tá ali. Então, era o principal ICP da Farmi. Com a pandemia e com o advindo de várias coisas nos últimos 2 anos, o ICP da Farmi mudou. Sim. Surgiu um novo nicho de cliente ideal. Porque jovens estão consumindo muito remédio controlado. Estão consumindo medicamentos controlados para gerenciar a ansiedade, entre outros motivos, insônia e tudo. E aí, é muito louco isso, porque, nossa, como que as coisas são sincrônicas, né? E aí, as empresas, né? Porque as pessoas tomam medicamento para aguentar as empresas não percebem porque os efeitos estão maquiados. E aí, a gente vai vivendo universos e culturas sendo criadas sem olhar, de fato, para a essência da coisa. E, Marcelo, como que a gente pode levar isso? Ou como que você leva essa consciência quando... Para os empresários, assim, a gente fala, você é como da geração X, né? E muitos empresários, donas de empresas, são da geração X. Sim. De achar que trabalhar até morrer, né? Continuam. Continuam. Não, continuam muito, tá louco? Continuam muito. Mas assim, como que você ajuda esses empresários a terem consciência quando te procuram? Como que a gente argumenta, sabe? Assim, eu acho que esse é o mais importante. Cara, chega uma pessoa com essa mentalidade, o que você explica pra essa pessoa pra ela dar pelo menos uma despertadinha, pra ela começar a enxergar algumas outras coisas? Eu adoro observação. Porque como especialista, né? Eu sou o cara da observação primeiro, né? E em todas as reuniões que a gente faz,
com os clientes, a primeira coisa que eu olho é o estado físico da pessoa. Do dono? É. Ah, entendi. Se é um estado físico que a gente vê tonificação, né, vê uma comunicação clara, uma visão clara e bem objetiva, a gente diz que essa pessoa está indo no caminho certo. Tá. Porque ele é o espelho de todos os funcionários. Se ele não refletir essa autoconfiança nele, né, esse autocontrole, você vai ter uma empresa fadada a não ter esses processos funcionando adequadamente. Tem uma frase que o pessoal agora está falando muito, que é CNPJ, CNPJ forte, tem CPF forte e CNPJ forte. Exatamente. Porque se você chega numa empresa e vê isso tudo funcionando, ótimo. Agora você chega na maioria das empresas, o cara bebe, o cara fuma, o cara grita, o cara não dorme, né? Então, tem que começar de cima para baixo. É um exemplo, né? Sempre, né? Passar pelo processo e a pessoa de cima entendendo que ele mudando e ele percebendo que ele pode mudar toda a equipe para essa mesma direção, ele fica com uma credibilidade e um engajamento muito alto. Porque ele vai mudar o comportamento dele, ele vai tratar melhor as pessoas, ele vai acolher melhor a equipe, ele vai ouvir mais do que falar. Porque o mal ainda do ser humano é falar mais do que ouvir, né? Sim. E fala às vezes coisas que, né, o falar destrói mais do que o ouvir, né? O ouvir constrói, o falar destrói, né? E ainda mais a fala de uma forma negativa, né? E eu acho que às vezes, como uma pessoa, eu vejo isso muito dentro de empresas, assim, às vezes o dono, ele tá muito ferido, né? E tem muitas vezes que ele não tem consciência do grau de trauma, assim, a forma como ele tá lidando com as pessoas é a forma como lidaram com ele a vida inteira. E posso só colocar em cima disso, só para não esquecer, nós trabalhamos com frequência, né? Nós somos energia, né? Sim. Tem a energia da mesa, que é uma energia condensada, o nosso corpo é energia condensada. Se a sua energia não estiver nesse nível para o crescimento, com certeza você vai atrair os mesmos níveis de frequência para baixo. Então, Sim. é o cara que vai te dar problema, é o cara que vai meter a mão no seu dinheiro, é o cara que não vai seguir os seus processos, é o cara que sempre vai ter essa tendência para você atrair aquilo. Aí vai, pô, mas contratei um RH especializado nisso. Não funcionou. Não funcionou. Por quê? Porque o dono está numa frequência que não pode estar, né? O dono tem que estar com uma frequência alta. Tem que estar pensando no futuro positivo, né? Por mais que a gente saiba que seja desafiante, Chegar lá, né? Chegar lá e por problemas políticos, socioeconômicos, enfim. Sim. Se você mantiver essa frequência... Agora, imagina você chegar num Google, todo mundo cabisbaixo. Imagina, o negócio não vai ser Google, gente. Não vai. Perdeu a identidade do Google. Mas aí começa a ter uma coisa que eu vejo que é muito perigoso, é que, assim, a gente tem exemplos de... O Google é um grande exemplo, né? Tipo assim, uma empresa que você olha e fala assim, cara, você olha pra Apple, você olha para várias empresas, e aí as empresas, como eu acho que esse assunto de autoconhecimento, desenvolvimento, e principal, porque o empresário, o grande empresário, ele precisa entender que na mesa, quando ele tá ali com o time, eles têm que ser o cara que menos sabe. Sabe por quê? Porque aí ele vai estar realmente numa posição de aprendizado. E não só isso, mas ele vai ter consciência de que o que ele sabe pode ser algo além. Às vezes ele não vai saber sobre aquilo, mas ele vai ter o quê? Ele vai buscar o autoconhecimento, ele vai conseguir acolher o liderado dele no momento certo, ele vai conseguir estar numa reunião aqui de equipe e vai conseguir perceber que alguém não tá muito bem. E chamar aquela pessoa ali no canto para ter uma conversa, para ter um diálogo. Então eu acho que essa consciência da liderança também é um despertar muito especial para as empresas. E que, se a gente não falar sobre isso, vai continuar muita gente achando que, tipo assim, o autoconhecimento ainda é mimimi, a questão... Eu acho que isso tá reduzindo, tá, Marcelo? Eu Graças acho que, assim, a Deus. Comparado a, tipo, 2018, 2020, agora, pós-pandemia, a gente teve um despertar. Porque a gente viu que o negócio ficou feio. Dentro das empresas, as pessoas, emocionalmente. Tá refletindo agora, inclusive. Tá refletindo agora. Essa questão que você trouxe de vários jovens... Tomando medicamento, assim, é perigosíssimo. É perigoso porque a gente tá entrando em vários outros aspectos do corpo e na longevidade. Então, assim, hoje a gente tem tudo. A gente tem
tudo disponível. Igual eu, por exemplo, gente, eu comecei a treinar, fazer musculação, eu tinha 12, 13 anos de idade, né? Então, minha avó nunca fez isso, minha avó não tinha massa. Mas olha como que a longevidade, ela chega mais distante, né? Porque a gente tem todas as Mas ferramentas. a sua avó comia coisas orgânico. naturais. Tudo orgânico, Exato. natural. E olha O que a gente porquinho come. era A bainha do porco, bainha, né? o legumezinho que... A gente não. Além de tudo, eu tava até conversando sobre isso outro dia com uma amiga minha, né? Sobre a questão de nós mulheres, né? Porque a gente vive um ritmo de vida que é muito não condizente com a nossa natureza, tá? O corpo da mulher, ela tem fases, ela tem ciclos, e a gente quer ter uma performance igual do homem. Sim. E aí, o nosso corpo não é linear. O Claro nosso que corpo, no mês, diferente do homem, que ele não tem tantas mudanças hormonais ao longo do mês, e aí tem a liderança feminina e a liderança masculina, né, Marcelo? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Legal. Porque eu acho que, assim, uma coisa só eu falar, eu não sou especialista, não tenho conhecimento técnico pra falar sobre isso, mas eu acho que é importante a gente trazer esse assunto da diferença, sabe? E o quanto isso é importante pra poder fazer as empresas se desenvolverem, né? Ter essa consciência. Eu falo, quem cria família? A mulher. Então, eu sempre parto dessa visão, sabe, Rúbia? A mulher, infelizmente, a gente vem numa sociedade machista, né? Então, eu vejo sempre a mulher como algo surpresa, né? E esse algo surpresa, como ela cria a família, ela sabe fazer uma gestão melhor das empresas, no meu ponto de vista, tá? Pela sensibilidade, pelo acolhimento, né? Existe um sentimento aquecido, talvez, né? O homem já é mais frio em algumas coisas, mas nessa questão da indústria 4.0, eu vejo a mulher despontando agora mais do que os homens, né? Porque ela sabe lidar com várias emoções no dia. A gente sabe lidar com o caos, porque a gente vive o caos. Exatamente. A mulher tem mais de 28 hormônios do que o homem. Então, imagina você gerenciar tudo isso dentro do seu corpo. Não, é um caos. É mais fácil a mulher gerenciar isso também dentro das empresas, né? Claro que tem mulher que ela vira autoritária, até às vezes num relacionamento, até mesmo dentro por estar convivendo com... né? Mas quando elas começam a separar os papéis, aí sim a profissional mulher, ela vai também estar se destacando. Porque uma vez que a mulher conquistou o espaço dela, ela não quer perder. E eu acho que está certo. Sim. Só que se ela souber gerenciar, ela não leva essa coisa do mandar dentro de uma empresa para dentro de uma casa. Não. Ela vai saber utilizar isso. Isso é polêmico hoje. Eu falo assim, eu sou uma mulher que eu fui sempre muito... Eu tenho 28 anos, mas desde sempre eu trabalhei, sempre vi minha mãe e tudo. Então eu sempre fui muito de defender as coisas e conquistar. Só que hoje, depois que eu te conheci, eu passei por um processo terapêutico muito sensacional, que eu fui entender o meu lugar de poder, né? E eu acho que esse é o ponto, você encontrar assim, cara, qual é o seu lugar de poder? Onde está o seu poder, a sua energia? E ser feminino, ser feminina, né? E usar isso pra minha auto-performance é muito inteligente. Exato. Porque a partir do momento que você começa a se conhecer mais, você entende como que o seu corpo funciona. Então hoje, por exemplo, graças a todas essas pessoas que foram passando na minha vida, você passou na minha vida um tempo, depois veio a Isabela, que foi minha terapeuta durante um tempo, aí depois vem o autoconhecimento buscando outras coisas, vai formando, vai moldando a gente. Nossa, chegou comida. Opa! Vai moldando a gente de modo que a gente vai entendendo que hoje, por exemplo, eu entendo que... E é muito bizarro, nosso corpo é muito inteligente. Eu sei exatamente os dias que eu não devo fazer uma reunião de negociação. E isso quando eu estou prestes a menstruar, porque eu sei que isso vai impactar na minha decisão. Ou até mesmo, as brigas dentro de casa são exatamente nos dias... Ai, Mateuzinho, obrigada. Gente, esse aqui é o japa do nosso lindo parceiro na Kombi. Deve ter um QR Code aqui na tela. Provavelmente quando você estiver assistindo aí. Obrigada, Matheus. Obrigado, Matheus. De um japa maravilhoso. Fique à vontade, Marcelo. Na Kombi. Lembra que vai ter 30% de desconto para o primeiro pedido. Ai, 30% de desconto para o primeiro pedido. Gente, eu tô muito influenciadora, Marcelo. Ai, eu tô muito animada. Que chique. Tô adorando. Tô adorando. Muito influenciada. Ai, tem presentinho também. Gratidão. Ó, uma canequinha. Vai ficar lá na pra minha... você vai ficar lá tomar na esse minha cafezinho mesa. e lembrar Ó, da gente. Obrigado. Muito Uma canequinha especial aí. Ó. Mas assim, eu acho que é isso. A gente vai se conhecendo e vem pessoas como você, né? Pessoas que conseguem nos ajudar. Porque
Pra gente que tá ali no meio do olho do furacão e emocionalmente envolvido naquela rotina, naquelas coisas, é realmente difícil. E eu acho que é aí que entra o papel do... Como que, assim, do terapeuta, do coach, Do mentor, porque a gente precisa despertar e a gente entra num ciclo mesmo vicioso. E se não tem ninguém pra te mostrar que, tipo assim, cara, você tá errando um pouquinho, você tá se excedendo, você tá usando mais do que você deveria sua energia, ou você não tá tendo consciência. E eu falo que hoje, pra mim, ter passado por esses processos foi libertador, sabe? Eu ainda tenho muita dificuldade de gerenciar uma emoção que se chama ansiedade. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque você viu que viralizou o negócio do filme Divertidamente, né? Que surgiu as novas emoções, a ansiedade, Sim. mais uns 3 ou 4, né? Você pode ver no filme Divertidamente, Eu amo aquele filme. todos os bonequinhos têm a mesma cara, não tem? Sim. Quando ele descobre. Aham. Então aquilo ali é uma analogia que todo mundo tem isso. Eu, você, o Matheus, o Rogério, esqueci o nome dele. Rogério? Roberto. Todo mundo tem um sistema nervoso, Sim. né? Autônomo, e que as emoções, os sentimentos são os mesmos. Tá. A raiva, a alegria, a tristeza, Todo mundo tem os mesmos a sentimentos. psicopatia, né? Sim. Então, Uhum. a gente tem que entender que os botões talvez sejam diferentes um do outro, Tá. do painel de controle. E esse painel de controle, ele pode ser extenso como pode ser curto. Depende de como você gerencia tudo isso. E eu falo para as pessoas assim, a primeira coisa que eu dou de dica é a respiração, né? Ai, respirar. Até para falar. Então, para você puxar o ar e ao invés de, como a gente fala muito, então a gente tem que soltar o ar aos poucos pela boca. Porque se você pegar o Brasil, você pega o cara lá do Nordeste, o cara fala muito rápido, o piauiense fala assim, ó. Fala Eu só entendo o é final. o 2.0 do WhatsApp. Só que Até não, mais. É mais. É mais, duas vezes mais, né? Eu falo que é 10 vezes mais. Então, a pessoa não para respirar. Sim. Ela não tem aquele processo de entender, O ciclo, né? sentir o ar entrando e soltar mais lento. E mesmo falando, eu estou soltando mais lento. E quanto mais eu falo, mais lento eu busco soltar o ar. Por quê? Se eu falar para você assim, respira rápido agora, você vai respirar, vai te dar ansiedade. As pessoas não têm essa associação. Elas acham que a ansiedade é excesso só de futuro. Não, está respirando errado. Porque você descalibra o seu sistema todo. Eu estou dando menos oxigênio pro meu sistema nervoso. Eu preciso dar muito oxigênio pro meu sistema nervoso. O sistema nervoso sem oxigênio, ele fica paranoico. Respira pela boca por 1 minuto. Se vocês fizerem esse teste, seus dedos vão ficar cada vez mais gelados, vocês vão atrofiar os dedos, vão começar a sentir umas sensações, formigamento, lábio. Aham. É a síndrome do pânico. É a mesma sensação da síndrome do pânico, do transtorno do pânico, né? Não é a síndrome. Sim. E quando você entende que a respiração, a meditação já te auxilia nesse processo, você não precisa entrar numa tarja preta, né? É que o medicamento entra como o melhor amigo na hora muito difícil. Não estou dizendo que é ruim, Sim. tá? Mas o tratamento é feito manada. Você entra igual um gado lá, eles vão te tratar como um gado. 15, 20 minutos com o psiquiatra, nem isso às vezes. Toma isso. O cara não vai querer saber, você... Como tá seu estilo de vida? Você dorme, você respira, você come coisa saudável, né? Quantas horas você fica no computador? Nossa. Né? Então as pessoas vão criando uma necessidade imediatista de resolver um problema que elas só vão achar no remédio. Mas ninguém fala para elas assim, olha, vamos fazer uma caminhada. Vamos fazer uma caminhada? Uhum. Vamos caminhar, sei lá, ao invés de fazer uma sessão terapêutica numa clínica, Vamos dar uma volta, né? Vamos dar uma volta, vamos andar, sei lá, 15, 20 minutos, numa passada mais rápida. Seu corpo vai sentir, vai produzir endorfina, vai sentir a endorfina. Caramba, eu tô sentindo, lembrei que eu tenho um músculo. Tem músculo. Lembrei que tem uma parte do meu corpo aqui que As pessoas nem... Se eu falar pra você assim, Rúbia, sente a sua sola do pé agora. Você vai sentir agora, ele vai sentir, todo mundo vai sentir a sola do pé, porque eu tô dando um comando para vocês sentirem. Porque senão você tá no automático. É aquilo que você falou. Cara, mas é muito isso, Marcelo. Eu acho que hoje, e eu falo, o Roberto, eu chamo muita atenção do Roberto, porque o Roberto é da geração X, né? Que
E ele tem essa questão de querer, de trabalhar até morrer. E eu aprendi isso também com meu pai. Sim. Meu pai, se você só ia ser uma grande pessoa se você trabalhasse a morrer. E meu pai tem até hoje essa visão. E tá tudo certo, tá? Tá tudo bem. Só que igual quando a gente começa a ter a vida, eu falo assim, é muito louco que a gente, quando a gente se relaciona com alguém e a gente começa a perceber coisas de como a gente agia, né? E aí eu vejo algumas coisas que às vezes ele tá trabalhando e eu falo assim, lindo, vamos respirar? Vamos parar um Vamos pouquinho. um pouquinho, só um pouquinho. Vamos dar uma volta, vamos dar uma caminhada, vamos descer pra tomar um café, vamos... Calma, respira, vamos deixar isso aqui pra amanhã, respira hoje, vamos assistir um filme. Porque eu aprendi que pra eu ser alta performance, pra eu ter alta performance na minha vida, pra eu ser uma pessoa... E muita gente me pergunta, Rubia, como você consegue fazer tanta coisa? Como você consegue ser tão organizado? E eu ainda tô muito longe do que eu quero. Porque eu acho que, por exemplo, meditação, tô falhando miseravelmente. Mas pelo menos tô fazendo terapia escrita terapêutica. Então tô malhando todos os dias, tô indo na academia todos os dias, bonitinho, emagreci horrores, perdi muito peso. Mas assim, é você começar a ter mais consciência. Você não vai mudar do dia pra noite. Você não vai pegar e aprender a falar assim, não, a partir de hoje eu já não vou comer... Não, calma. E seu corpo tá acostumado com aquele ritmo também. Então, existe... Como que é essa transição, assim, do despertar, né? Tipo, essa transição de um estilo que te intoxica para um estilo... E como que é esse processo... Assim, um processo de desintoxicação. Não. Como que funciona isso, Marcelo, assim, na sua percepção? Porque, cara, eu acho que esse é o mais forte. Tipo assim, eu despertei. Entendi que eu tô fazendo errado. Beleza. Sinalzinho vermelho. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. E agora? Como que eu vou desintoxicar, Olha, sendo que eu já estou intoxicado com essa realidade? na PNL, a gente tem lá Aí explica, pessoal, PNL é... a programação neurolinguística. Boa. Você tem a ambiência. O que significa isso? É o ambiente que você vive. Tá. Ambiente, tá. Uhum. Se é um ambiente tóxico, você não vai conseguir Desintoxicar. E a maioria das empresas ou das pessoas, se você não entender que é um conjunto, né? Para você performar ou para você melhorar em algum ponto que você queira melhorar para a vida pessoal, se aquele ambiente é tóxico para você e você ainda está presente nele, que a gente chama da famosa epigenética, Tá. né? Uhum. Ela influencia no seu comportamento, vai influenciar nas suas decisões, vai influenciar em várias coisas. Putz. Se é positivo, beleza. Por isso que tem aquele velho ditado. Ouvi. Ande com pessoas que estão acima do que você. Você é a média? Não é nem a média. Você tem que procurar sempre... Gente que tá muito melhor. Porque você vai se contagiar com aquilo. Né? Sim. E isso vai fazer você se movimentar para aquilo. Quando você chegar nessas 5, ou chegar no nível que elas chegaram, você tem que passo a passo. Agora, você quer chegar no nível de um bilionário, milionário? Cara, desculpa. Faz o passo a passo. Você não vai sair do dia pra noite pra estar lá. Né? Você pode até ter uma referência. Hoje eu quero chegar igual o Lemon. Beleza. Sim. Mas qual o próximo passo que você tem que dar No hoje. no hoje pro amanhã? Talvez o amanhã nem exista, mas o hoje ou agora, para você chegar num nível acima do que você está. E assim por diante. Porque senão você vai começar a fantasiar. Isso né? é muito perigoso. E aí o projeto que você tinha na sua cabeça, ele vai para os cucuia. Né? Sim. Por quê? Porque você pensou em alguma coisa alto. Pensar grande ou sonhar grande, o trabalho é o mesmo, não é? Agora, imagina você fazer o passo a passo. Um processo. Aí é igual você não vai para o produto final. Você vai passar ponto a ponto na sua experiência operacional para deixar aquilo perfeito para sair. O resultado O que melhor. sair a 1.000 vai sair 10.000, 20.000, 30.000 peças, por exemplo, de uma Sim. empresa. Porque você colocou ela mais eficiente, ela Exato. pegou mais resultado. Você azeitou as engrenagens, né? Agora, eu falo assim, então vamos montar uma fábrica, o Rubia, e vamos produzir 50.000 peças para o próximo mês? Você tá louco? Eu vou falar assim, Você bebeu? você bebeu? Exatamente. Cadê o planejamento? Como a gente vai produzir isso? Sim. Cadê os Né? processos? Cadê a estrutura? O que você tem de pessoas? O que você tem de... E isso vale para você desenvolver esse comportamento também. Né? Então, quando as pessoas falam para mim assim, vou deixar... O pessoal te procura por querer milagre, às vezes, né? Não. Até dentro da... Isso vale para qualquer coisa, né? Seja dentro da família, seja Sim. dentro das empresas, dentro das relações de amizade e tudo mais. Mas se você tiver num ambiente que te propicia esse crescimento, é o segundo passo. O primeiro passo é a sua decisão. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo muito clássico. Eu gosto muito de testar as coisas em mim. Tá. Em 2021, eu engordei, eu estava 70 quilos.
E você sempre foi magricinho. Mas eu fiz a teste porque eu vi que o botão não fechava. Aí minha esposa olhou para mim, calma, vou emagrecer, só estou fazendo um teste. O que eu comia? Coisas engordativas. Tá. Chocolate, Processos doce, inflamatórios. pão. Né? Aham. Quem não gosta de um pãozinho na chapa? Sim. Só que eu exagerava. Por quê? Porque eu tinha que entrar no processo inflamatório para entender como é que meu corpo funciona. Porque não é só o sistema nervoso é igual eu te falei. É igualzinho. Você gerenciar uma emoção, uma ansiedade, você precisa saber o que você está comendo. Sim. Muito doce em excesso, a ansiedade, cara, vai para um nível. Por quê? Porque o seu sistema nervoso vai estar viciado já naquilo. Uhum. Então, para você desintoxicar, ou você tem que cortar aos pouquinhos, tem gente que funciona cortando aos pouquinhos, ou no meu caso, que eu tive que fazer o processo reverso, cortei de uma vez. Então tem o rebote, é igual droga. Doce é igual droga, só que ninguém Sim. fala isso, né? Você tem um processo de dor de cabeça, vai ficar doido, vai ficar agitado. Por quê? O corpo está precisando daquilo. Sim. E aí você entendendo como esse processo funciona, você vai falar assim, caraca. E o doce acelera o seu metabolismo, não na questão... ele vai dar uma potencializada, vai assim, que Sim. legal, eu tô bem. Mas aquilo processado dentro do corpo vira gordura. E, Marcelo, eu acho que esses pontos que você está trazendo me trazem uma palavra, assim, que chama disciplina, né? Claro. E eu tava ouvindo um podcast outro dia, que, assim, disciplina... Meu pai era corredor de maratona, né? Então, assim, eu nasci com uma pessoa que era... Sistemática. 50 km... Não, ele corria 50 km, 60 km, assim, como se fosse nada. Ele era alta performance mesmo. E aí, o que faz uma pessoa ter alta performance? Disciplina. Só que as pessoas hoje têm uma visão de disciplina, uma conceituação do que é disciplina muito errada do que realmente é ter disciplina. Ter disciplina não é você ter lá, horários. Não é você ser compromissado com a sua agenda. Isso é o mínimo na minha cabeça, né? Na minha cabeça, você ter compromisso com as coisas é o mínimo. Mas assim, disciplina está diretamente relacionado a ter essa resiliência para você seguir coisas que são realmente essenciais e funcionais para sua vida. E eu queria que você trouxesse isso, tipo assim, qual que é a sua visão sobre a disciplina no hoje, né? E principalmente dado o estilo de vida que São Paulo, né? Principalmente, que São Paulo ele te faz chegar ao extremo o tempo todo. O ambiente de São Paulo, ele te exige você ir no seu extremo o tempo todo. E aí, como que você tem disciplina para desintoxicar e mudar esses hábitos, dado que o ambiente que você vive é o ambiente... E a gente não vai mudar o clima de São Paulo. Né? A gente não vai mudar a pressãozinha que rola aqui, né? Primeiro, o ambiente que eu falo é o corpo. O corpo é o primeiro ambiente. Por quê? A mente, ela não quer gastar energia. Ela faz de tudo para você não gastar energia. Então, ela não gosta muito de pensar, ela vai no automático. Uhum. Quando você começa a criar disciplina, você está falando para a mente assim, lembra que você prometeu para você mesmo? Lembra que você tem que emagrecer? Lembra que você fez se você não mudar esse hábito, você pode morrer do coração? Porque o ser humano vai sempre num extremo. E você pode ver, todo mundo que tem, por exemplo, uma necessidade de mudança, ela vai partir sempre daquele negócio assim, preciso de um médico. Aí o médico fala assim, você está fazendo alguma coisa? Não. Então, existe alguém como autoridade que vai te influenciar a fazer. Só que você está transferindo responsabilidade. Então, você sabe o que tem que fazer, você precisa mudar e não faz, aí eu falo que é autossabotagem. Né? E a disciplina não feita é uma autossabotagem. Né? Você não colocando o que você tem que fazer no seu dia a dia é uma autossabotagem. Mas não é porque você é assim, é que a mente ela precisa ter um nível de dopamina, por exemplo, maior no corpo. E às vezes as pessoas acham que estão com TDAH, mas não é TDAH, é falta de dopamina. A dopamina está baixa. Aí que você vai para o médico, ele fala TDAH, toma esse remedinho. Toma esse remedinho, diga que você tem TDAH. Toma aqui eu não vou falar o nome do remédio, mas você já sabe qual que é. Para aumentar o foco. E a concentração. Concentração. Tem um remedinho. E tem gente que toma esse ou toma mais forte. Né? Sim. Que é com V. Né? Sim. E esses remedinhos, ele aumenta a dopamina. Aí você consegue... Mas, cara, tem muita coisa que você pode fazer com a alimentação para aumentar os níveis de dopamina. Sim. Então, tudo isso que a gente está conversando, Rubia, é para as pessoas começarem a ter consciência que alta performance não quer dizer que a pessoa não vai alcançar.
Ela ganha, é igual o corredor, vou dar um exemplo clássico. Pega um piloto de Fórmula 1. Você vai ganhar o campeonato se você ganhar as corridas. Uma É o passo a cadência, né? passo. É o passo a passo. Né? Você não vai chegar ganhando o campeonato lá em cima. Sim. Por isso que eu falei, é igual o exemplo que a gente deu agora há pouco. Não adianta a gente bypassar, querer produzir 50 mil peças, a gente não sabe o caminho que a gente tem que trilhar. Sim. E o vencer cada etapa é vencer uma corrida por vez. Né? Aí você vai entender como é que funciona a alta performance nas empresas no seu dia a dia. Como pessoa também. Sim. Aí rompe a barreira daquela coisa de se auto-sabotar, vai colocar em prática tudo que ele aprendeu, vai... não sei fazer isso, vai buscar aprender para fazer e encaixar nesse processo de Se manter. adaptar, né? Porque bater meta todo mundo bate. Agora, manter meta... Não, e manter a meta, assim, eu acho que é bater meta, manter a meta e manter o seu corpo em equilíbrio. Exato. Nesse momento que você está batendo as metas. Porque, tipo assim, você bater a meta abrindo mão de 90% da sua vida, não tá... a gente fala do work-life balance, né? Tipo assim, a gente tem que ter um equilíbrio. E assim, eu vejo que muita gente ainda julga isso como desnecessário, mas eu falo por mim, se, de fato, eu não tenho... Toda vez que eu excedo o meu limite, eu pago um preço caro por isso. Tudo tem seu preço. Não vale, porque quando chega o ápice, você não consegue aproveitar. E aí o que acontece muitas vezes na vida, assim, né? As pessoas estão ali o tempo todo, a gente tá na sobrevivência, correndo. E quando chega o momento de você saborear aquilo, você tá doente. Então, aí eu falo que você consegue aproveitar. No hospital. No hospital. Internado. Internado. Igual eu passei pela experiência da tuberculose. Exatamente. Inclusive, nessa época, o meu plano não cobriu, eu tive que gastar uma grana. Preta pra poder fazer o negócio. Putz, é isso. Você A entende? vida ela é muito perfeita, né, Marcelo? E a gente chegando pro nosso, assim... Deixar a gente ficar conversando aqui, eu fico conversando com você horas, né? Eu amo. E assim, realmente é uma coisa que... Cara, quando a gente conversava em 2020, eu não tinha consciência. E é muito louco isso, gente. Isso é muito louco. E hoje... eu ainda tô no meu processo, eu ainda tô lá nos degrauzinhos, sabe? Todos estamos. Nossa, assim, e há trancos e barrancos indo nesses degraus. Mas, o que eu acho muito importante? Eu queria que você trouxesse aqui pra gente... Tinha várias outras coisas aqui da hipnose, do PNL, comportamento neurosistêmico. Então, assim, tem muita coisa. Acho que a gente tem que marcar um outro papo pra você falar só das técnicas e das coisas que você sabe aí pra poder ajudar os empresários, ajudar as pessoas. Que existem profissionais e existem ferramentas que auxiliam nesse processo de desenvolver esse work-life balance, né? Pra você fazer um equilíbrio maior da sua vida. Eu vi que tem você é especialista em Body, Brain, Health Coach, né? Então, Isso. tipo, é uma nova terminologia pra falar do equilíbrio de tudo. Exatamente. Esse papo, uma grande parte é baseado no Body Brain. Ai, tá vendo? É sobre isso. Então, eu queria te fazer um quick aqui rapidinho de Vamos lá. Q&A, de algumas perguntinhas, mas assim, porque eu acho que você é muito exemplo daquilo que você... E eu sempre percebi isso quando a gente começou a conversar. Você sempre foi o exemplo, você sempre testou em você as coisas. E esse aí é de São Paulo, hein? Nossa, Tô morando fora. Você tá morando numa casa no campo, né? É. Onde você tá morando? É perto de Ibiúna e São Roque. Cara, você tá morando muito... Não, eu vejo as fotinhos lá, eu vejo os videozinhos, no meio do mato, barulhinho de água. Eu lembro que você falou isso pra mim quando eu te conheci em 2020, que você queria sair de São Paulo Exato. pra morar em outro Qualidade lugar. de vida. Com qualidade de vida. E aí eu queria te perguntar, assim, perguntas rápidas, tá? Qual que é o seu principal hobby? Eu gosto de curtir minha família hoje. Coisa que eu não sabia fazer, Ficar em família. ficar em família. Qual que é o seu maior sonho? Ver as minhas filhas numa condição igual a minha, assim, de qualidade de vida. Sempre buscando qualidade de vida. Porque tudo é qualidade de vida. Se você não entender como é que funciona a qualidade de vida, e qualidade de vida não precisa ter muito. Não é sobre ter dinheiro. Não é só sobre isso. Não é só a vida não é só dinheiro. A vida é essa presença, né, esse convívio, você vê sua filha crescendo, sua família crescendo. Eu falo muito de família porque família é base de tudo. Né? Família é tudo. E a minha esposa, por ser essa... Linha sistêmica, que a gente tem que falar sobre isso depois. Que você Quero chamar ela pra gente falar sobre isso. É só chamar, convidar. Vai ser que ela muito vem. especial. E Esse ela, é um tema... e ela tem só para a parte organizacional. Nossa, vai ser muito especial falar sobre isso. E eu falo assim, hoje a minha questão de qualidade de vida é essa, né? De ter mais qualidade de presença com as pessoas. Presença. Presença e escutativa.
Qual foi o livro que você leu que mudou, assim, que te marcou? Olha, Semente da Vitória, do Nuno Cobra, que é o livro que fala Sou o Nuno Cobra. do Senna. Não só do Senna, mas de outros pilotos da Fórmula 1, como Emerson, Rubinho. Esse daí, para mim, foi Semente? a Semente da Vitória. A Semente da Vitória, Que legal. fala sobre a fisiologia, inclusive. Legal. A gente tava falando muito do digital e tudo, né? Qual tipo de conteúdo você consome hoje em dia? No seu dia a dia, Olha, assim? eu gosto muito de naturopatia. Uma coisa é do Peter D'Adamo, que é a minha base científica dele. A parte das fitoterapias, né? Comportamento em si, eu gosto de ver todos, né? Porque eu sou apaixonado. Comportamento humano, né? Mas eu aprecio muito a parte organizacional também, né? Porque eu vejo que o que as pessoas estão falando, elas estão esquecendo justamente da parte somática, da parte fisiológica. Sim. Que para não criar mais psicossomas nas pessoas, dentro das empresas, porque as empresas adoecem as pessoas. Adoece. E elas startam gatilhos nessas pessoas que elas vão... O índice de absenteísmo aumenta. Caraca. Tem um E o turnover também, tá? Não, o turnover aumenta muito, porque a pessoa ela não aguenta, né? Não ela aguenta. quer sair. E tem uma coisa que... A metafísica, né? Eu tenho lido um Exato. pouquinho sobre metafísica, porque eu tô com uma tendinite crônica no punho, né? Esquerdo. E aí eu fui... Falei, nada, gente, eu não sou nem canhota, o que tá acontecendo? Aí eu fui dar uma lida e fiquei um pouquinho assim impressionada. Mas enfim, tô buscando esses conhecimentos também pra começar a entender. Ótimo. Marcelo, eu queria te agradecer muito por você ter vindo. Acabou! Ah, não! Mas aqui, a gente tem que marcar mais papos. Vamos. Sério. Eu acho que a gente precisa... Eu adorei a gente falar... Eu sou polêmica também. Eu gosto de falar, criticar umas coisas que eu não concordo, porque eu acho que o povo entra no que é bom e tal. E eu sou muito crítica... Entra no automático. No automático, e assim, eu acho que a gente tem que falar, tem que questionar sobre essa questão do coach, a gente tem que falar sobre a importância de ter isso, mas de uma forma consciente, cuidadosa, para que a gente saiba gerenciar e pra gente saber, de fato, entender os nossos sentimentos, entender nossas emoções e usar do que a gente tem hoje disponível, que, cara, tem muita coisa boa disponível pra gente aprender, né? Tem. E a gente usar isso pra gente criar uma história diferente de vida. E a nossa geração, né, a geração aí que tá vendo, a gente tem uma oportunidade única que os nossos pais não tiveram. Então, eu acho que hoje, por uma questão de honrar os meus pais, eu falo que para honrá-los, eu vou construir uma vida diferente da que eles construíram no quesito de vida, de qualidade de vida, de presença, porque eles não sabiam que isso era importante, nem tinham condições, nem tempo de fazer. Mas hoje eu tenho, então eu não posso repetir o mesmo ciclo e ignorar isso, porque eu acho que isso é uma consciência que pesa bastante, né? E isso vai para as próximas gerações. Se com Deus certeza. quiser. Marcelo, obrigada. Posso só colocar uma coisinha? Claro. Roberto? Isso que eu ia falar, termine o nosso encontro. Muito Igual especial. eu falei, dos 3 pilares. O corpo, a mente e o espírito. Sim. Para você equilibrar tudo isso e ter uma qualidade, uma sabedoria maior sobre espiritualidade, independente de religião, se você conseguir alinhar esses 2 pilares iniciais, o seu nível de sabedoria espiritual ele aumenta. E o entendimento fica muito mais claro. E aí você vai colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu aqui. Porque aí eu consigo espalhar para mais pessoas, levar essa consciência de sabedoria espiritual adiante. Porque independente da religião, independente da forma que você prega, se você não tiver essas 3 coisas... Já era. Não, é muito legal. Não faz sentido. Se você vê lá nos episódios anteriores... Todo mundo que veio aqui, a gente falou sobre espiritualidade. A gente falou fé, espiritualidade. Não sei o que você crê, não sei onde que você vai, mas eu sei que se a gente não tiver esse lado nosso, desperto e alinhado, não parece faz sentido. Que fica um buraco. Esse é o famoso buraco. Você fica sem propósito. Sem propósito. Você não consegue entender algumas coisas e eu acho que isso torna tudo mais pesado. Com certeza. Esse lado espiritual torna a vida mais leve. Eu que te agradeço aqui a presença, aqui, o convite, e estou muito feliz dessa evolução para o podcast. Eu acho que as empresas precisam desse viés mais técnico falando e até mesmo trazendo esses assuntos que eu vim trazer hoje. Sim. Para elas poderem melhorar o processo. Tem que trazer também. consciência, né? A gente só toma consciência quando a gente traz o assunto para mesa. Exato. Enquanto o assunto tá aqui, ó,
Ninguém olha pra escondido. ele. A gente precisa falar, a gente precisa polemizar, a gente precisa conversar sobre o assunto pra ele começar a ter o despertar, né? Marcelo, obrigada. Obrigado. Gente, a vocês. gente encerra aqui mais um episódio do RL Cast. Muito obrigada pra você que tá assistindo. Se inscreva aqui no canal. Tem muita gente que assiste e não se inscreve. Se inscreve, comenta, pra gente trazer pessoas, cada vez mais pessoas, pra gente trazer assuntos relevantes e que mudam a nossa vida, sem sombra de dúvida. Com certeza. Obrigada. Até a próxima, Até gente. mais.